para que possamos encher nossos corações de Ti, ó Deus. Pai Celestial, toma a direção deste culto, Senhor, que os hinos, ó Pai, que serão entoados, a Tua palavra, Deus, seja para Ti, ó Pai, esse tempo de adoração, que possamos, Senhor, fazer tudo conforme a Tua vontade. Pai Celestial, nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos assentar. Podemos assentar. Nós vamos cantar o hino de número 282. De valor em valor. Vai sair na tela aí. 282. Pela fé que uma vez me foi dada, nasci o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. E Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. De valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. E destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu darei ao final desta vida, combati o combate do amor, e a coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Amém, Jesus, amém. Nós vamos adorar a Deus com o hino 286. Após esse hino, a irmã Sabrina e Larissa estará cantando o seu hino 286.
graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas no caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falou, pela cruz e o sofrimento, e por todas provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém, amém, glórias a Deus. Nós vamos ouvir o hino da irmã Sabrina e Larissa. Está chorando por quê? Vamos ouvir. Aleluia. Graças a Deus. Bendito seja o nome. Chorando por Deus
você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém, amém. Vem, não saiam não, não saiam, não deixa a câmera lá, volta pro jeitinho lá. Fiquem aí. Agora o microfone. Isso. Nós vamos pedir para vocês cantarem de novo. Pode ser? Nós vamos cantar de novo, porque esse nós queremos deixar gravado. Tivemos um problema aqui no som, mas agora está tudo certo, então vocês vão cantar de novo. E agora que já foi o ensaio, Larissa ensaiou, agora você vai cantar tão lindo quanto cantou e soltando a voz. Amém? Adorando a Deus com todo o coração. Vamos mais uma vez. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem
Amém, amém. Agora sim, vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele toda a glória. Agora nós vamos a mais um abençoado louvor, cantado ali pelos irmãos da Costa Rica, família Bermúdez Morales. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. O hino é Belas Mansões, não sei se é assim que pronuncia, Belas Mansões. É o hino que nós aqui durante este louvor será dada oportunidade para a oferta. Belas Mansões com os irmãos da Costa Rica. Amém. Graças a Deus. Saludos desde Gracia a todos os irmãos em Costa Rica. Que Deus abençoe vocês. Foi uma satisfação muito grande conhecê-los. Hoje nós tivemos uma videoconferência com essa família abençoada, esses irmãos. É muito maravilhoso, né? Uma vez o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele fez com que
aquelas barreiras do idioma caíssem por terra, para que todos ouvissem a mensagem do Evangelho. E às vezes, de uma maneira sobrenatural, né? A barreira do idioma não é nada para impedir os filhos de Deus de terem um tempo juntos em torno da palavra. Aleluia! Um povo abençoado, que tem já há muitos anos rompido com o sistema religioso, com as tradições religiosas, para estar não somente obedientes à palavra e vivendo o cristianismo. Assim como nós aqui, nossos irmãos ficaram muito emocionados quando receberam, né, a notícia de nossa posição aqui também, eles que já há algum tempo tinham tomado a sua posição. O irmão Joaquim Bermúdez é o ancião ali, o patriarca da família, e eles estão agora acompanhando. Saludos a todos os irmãos aí em Costa Rica. Eles mandaram até uma foto que podia ter colocado ali no ar, né? Vamos ver se eu consigo, vocês não estão com muita pressa, né? Vocês que estão em pé aí. Então, depois do hino, enquanto canto o hino, eu vou preparar aqui a foto. Eles colocaram um monitor lá, eles estão assistindo, acompanhando, cultuando a Deus juntamente conosco. Amém. Eles conseguem compreender alguma coisa do português e, portanto, são também abençoados. E hoje também nos ajudaram, nos abençoaram com suas palavras, cantaram. Um tempo maravilhoso, né? Uma videoconferência que tivemos. Quem sabe um dia possamos fazer um ao vivo, assim, né, para todos. Eu sei que às vezes o idioma dificulta um pouco a compreensão, mas é maravilhoso ver o Espírito que está neles, é o mesmo Espírito que está em nós, é o Espírito Santo nos conduzindo à palavra. Nós vamos a este último louvor, antes da pregação. Eis o nosso Deus, cantado pelo grupo de irmãos aqui em Curitiba. Enumera
Deus, louvado seja o nome do Senhor. É bom, né? Bom demais vermos esses louvores ungidos, né? Abençoados por Deus. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo ainda, antes de chamar o pregador. Vamos ver se a gente consegue puxar aqui. Os irmãos estão lá acompanhando, né? Ao vivo mesmo. Tá aí, os irmãos lá em Costa Rica. Não saiu, né? Tem que pôr no ar. Muito bem, agora sim. Estão acompanhando ali com a família, colocaram o monitor ali no... são 3 horas de diferença, né? Agora então são 16 horas ali na Costa Rica. Deus abençoe os irmãos aí na Costa Rica. E nós vamos então à melhor parte, né? É bom louvar, é bom adorar a Deus, mas a palavra de Deus, ela nutre as nossas almas. Amém. Então nós vamos à palavra. Hoje nós vamos ouvir a mensagem pregada pelo evangelista irmão Fernando Yans. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, tanto aqui presentes, quanto através da conexão da internet. Uma saudação, claro, muito especial aos irmãos ali da Costa Rica. Espero que consigam compreender o que vamos falar. Hoje tivemos, como o pastor falou, um bom tempo ali, numa videoconferência. Se puder fechar essa porta aqui, acho que o barulho diminui, né? E então é maravilhoso como que o Espírito Santo ajuda-os, né, a também compreender e participar conosco desses cultos. Como o irmão Joaquim disse, quando eles entendem o trecho da Bíblia, da palavra que estamos pregando, então conseguem compreender o sentido, acompanhando também na leitura, né? E aí o Espírito Santo vai acrescentando e eles vão entendendo o que está sendo pregado. Isso é maravilhoso. E o tema, como já até foi colocado aí no canal e também na tela, Deus quer obediência. Nós vamos ficar em pé para lermos a escritura do livro de Jonas. Esqueci de anunciar antes, livro de Jonas. Nós vamos meditar um pouco neste livro, alguns pontos, algumas lições que Deus traz para nós através desses acontecimentos da vida de Jonas, profeta Jonas. Livro de Jonas é Velho Testamento, ali antes de Miqueias, depois de Amós. Damos este tempo para todos os irmãos encontrarem. Aos irmãos pela internet também que congregam conosco, como já temos falado, né? Acostumem-se também a ter sua Bíblia, tanto nesses cultos online, quanto nos cultos presenciais, quando estivermos aí presentes, ter a Bíblia em mãos para acompanhar, conferir e aprender cada vez mais, marcar, anotar e tudo mais. Livro de Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Deus bendito, nosso Pai, amém. Aqui nos aproximamos uma vez mais da Tua presença para aprendermos um pouco mais da Tua vontade e da Tua Santa Escritura. Amém. Que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Pai.
abra o nosso coração para a Tua palavra, para sabermos qual a Tua vontade para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai. Para falar sobre obediência, e aí é algo que, um exemplo muito bom sobre obediência, até para as crianças entenderem. Crianças, prestem atenção o que é obediência. Vamos dar um exemplo. Se o pai, ele fala para o filho, dá um dinheiro para o filho e fala, vá lá no mercado e compre 10 doces para você. E a criança vai até o mercado e compra o que o pai falou, 10 doces para ele, para a criança comer. Isso é um sinal de obediência? Sim. Ele obedeceu, mas é fácil. Isso é uma obediência fácil, não é verdade, crianças? Não é fácil, Clarinha? É fácil. Porque você está fazendo algo que você se agrada. Uma obediência de algo que você se agrada, isso é fácil. Agora, quando o pai, o papai ou a mamãe fala para a criança, tira o lixo para fora, vai lavar a louça. E aí essa criança vai e faz, como sempre fazem, com amor, com um sorriso no rosto. Isso sim é sinal de obediência. Isso é um exemplo de obediência. Quando você faz algo, obedece a algo que não é do seu agrado. Porque ser obediente em algo que é agradável para nós, isso é fácil. Agora, a verdadeira obediência é quando você obedece mesmo que aquilo não agrade você. E obedecer a Deus é isso. Temos aprendido que obedecer a Deus não é agradar a nós mesmos, mas buscar qual a vontade de Deus para nós. Qual a vontade de Deus para cada um de nós? Por isso, meditando nessa escritura de Jonas, o livro de Jonas, é um livro tão curto, uma história tão conhecida, mas sempre traz novidades, novos ensinamentos para nós. Então, para entendermos por quê, se perguntarmos por que Jonas desobedeceu. Quantos conhecem a história e talvez pensar, mas por que Deus deu uma ordem para Jonas, sendo ele um profeta do Senhor? Era só ele obedecer, ir até aquela cidade e pregar. Não parece fácil? E por que ele não fez isso? Então, quando estudamos um pouquinho sobre quem eram os ninivitas, a gente começa a entender talvez alguns motivos pelos quais o profeta Jonas se recusou a ir. Uma probabilidade seria o medo. Mas por que medo? Os ninivitas, este povo de Nínive, eles tinham uma fama de crueldade. Eles eram muito cruéis, era um povo opressor e muito cruéis. E o pior de tudo, eles usavam, segundo a história, métodos bárbaros de execução. Métodos que não convém nem explicar aqui, ainda mais uma audiência com tantas crianças. Mas eram coisas terríveis, era assustador. Então provavelmente deve ter dado primeiramente um pouquinho de medo nele. Como que eu vou ir lá nessa cidade e pregar contra esse povo? Falar a palavra do Senhor para esse povo que não quer ouvir. Talvez isso passou na cabeça dele. Então é possível que Jonas teve medo de ir a essa cidade. Mas, analisando mais ainda a Escritura, é possível notar que uma outra probabilidade é que Jonas, ele não quis salvar a cidade. Ele não se simpatizava muito com os ninivitas, com a cidade de Nínive. Exatamente porque era um povo opressor naquela época, oprimia os demais povos, inclusive o povo de Jonas. Então, ele ficou pensando, se fosse lá, pregasse contra aquela cidade, e se porventura aquela cidade se arrependesse, então Deus poderia perdoar.
E veja que coisa, Jonas, sendo um profeta do Senhor, as escrituras demonstram que parece que ele não estava, vamos, a linguagem popular hoje, ele não estava muito afim que aquele povo tivesse misericórdia, que aquele povo fosse salvo. Ele queria que aquele povo pagasse. Então é provável que quando Deus falou com Jonas, dizendo o que eles estavam fazendo, aquele pecado deles subiu a maldade diante dele, de Deus, então Jonas pensou, é a oportunidade para esse povo ser extinto. Mas daí Deus dá ordem para ele lá, então ele pensa, eu vou fugir, não falo nada, e o povo não se arrepende. Mas da onde que o irmão Fernando pode estar tirando isso? Nós vamos, depois mais para frente a gente lê o capítulo todo, mas lá no capítulo 4, são apenas 4 capítulos, se você virar a página, no capítulo 4, do versículos 1 ao 4, é possível perceber mais ou menos essa intenção, esse pensamento de Jonas. Se volta ali um pouquinho antes no capítulo 3. Mas, no capítulo 3, versículo 8. Mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente ao Senhor. Eles se arrependeram, né? Sim, convertam-se cada um no seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Então o rei fez um decreto, se arrependeu e fez esse decreto para o povo se arrepender, e quem sabe assim Deus voltasse atrás da sua ira e perdoasse. No versículo 10, e Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. E aí sim no capítulo 4, mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou enfurecido. Por que ele ficou enfurecido? Porque Deus voltou atrás, não queria destruir mais aquela cidade. Então Jonas ficou enfurecido e orou ao Senhor e disse, peço-te ao Senhor, não foi esta a minha fala, quando ainda estava na minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Então note que Jonas percebeu que o Senhor voltou atrás de sua ira, quando o povo ouviu a palavra de Jonas, se arrependeu, e isso entristeceu Jonas. Então aí é apenas uma introdução para compreendermos os motivos pelos quais Jonas fugiu. E se apenas passarmos rapidamente, pensa, Jonas não queria ir, mas ele fugiu por esses motivos. Então, pensamos, obedecer a Deus quando a vontade é a vontade dele, e a vontade nossa é a mesma, é fácil. Agora, quando a vontade de Deus ela é diferente da nossa vontade, aí sim é que provamos nossa fidelidade, nossa obediência a Deus. E aí vai entrar a questão que muitos questionam, mas e o livre-arbítrio? Veja, Jonas, ele era o quê? Ele era um profeta do Senhor. Ele tinha um ofício, ele teve um chamado para isso. Ele era um profeta do Senhor e estava em desobediência. Então onde fica o livre-arbítrio? Um exemplo do que é essa posição de Jonas, que ele não tinha muita escolha, ele tinha que obedecer. Se eu vejo um acidente e tem uma pessoa ali, ou alguém doente, está doente e precisa de atendimento, eu posso recusar atendimento. Por quê? Que eu posso recusar tratar um doente? Porque eu não sou um médico. Então eu posso recusar. O irmão chega, fala, eu estou com uma dor aqui, eu preciso fazer uma cirurgia. Eu posso recusar fazer essa cirurgia porque eu não sou médico. Como que eu vou fazer algo que não é... Não sou obrigado a fazer algo que não é da minha vocação. Eu não tenho chamado para isso. Porém, um médico, se ele recusa atender um paciente, uma emergência, ele comete um crime. Ele pode ser punido por isso. Por quê? Porque está sobre ele o ofício para aquilo. Ele é um médico. E o mesmo
vai para as demais funções. Então, da mesma forma, Jonas tinha um chamado de Deus para anunciar a palavra do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor. Então, ele tinha que obedecer. Trazendo isso para nós, volta aquela escritura: a quem mais é dado, mais é exigido. Agora eu que digo, né, a produção, qual que é a escritura? A quem mais é dado, mais é exigido. Eu sempre quis falar isso. Hoje a produção é outra. A irmã Neuza que gostou, né? Ela falou lá, eu acho muito bom quando o pastor fala, produção. É bom demais. Um ajuda o outro, né? Nós participamos e a igreja também pode ajudar. Mas a quem mais é dado, mais é exigido. Nós fomos chamados por Deus. Nós também temos o nosso chamado. Nós fomos resgatados. E quantas vezes já, né? Fomos resgatados do pecado e agora resgatados novamente para a palavra. Isso é maravilhoso, mas traz sobre nós também Lucas 12, 48. Olha, quase acertei. Lucas 12, 48. A quem mais é dado, mais é exigido. Então, quando somos chamados para Deus, chamados por Deus, para viver a vontade dEle, nós também seremos mais cobrados por Deus a obediência. Porque o incrédulo, aquele que ainda não crê, não conhece a palavra, ele não vai saber o que tem que obedecer ou não. Mas nós, quando conhecemos e ainda assim negligenciamos, é o que aprendemos ontem ali na casa da irmã Kátia, naquela reunião no lar, seria a hipocrisia, né? Lucas, deixa que eu vou lembrar. Não fala, né? É Lucas 12, é isso? É, Lucas 12. Vamos abrir lá? Não estava nas minhas anotações, mas me lembrei agora. Lucas 12, versículo 1. Mas o final do versículo ali, mas vamos ler o versículo inteiro. Lucas capítulo 12, versículo, a partir do verso 1. Enquanto isso, ajuntou-se uma multidão de inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas às outras, e ele começou a dizer primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. A hipocrisia era esse fermento dos fariseus. Porque não há nada encoberto que não seja revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Porquanto tudo que em trevas falasse será ouvido na luz, e os que nos quartos tiverdes falado nos ouvidos será proclamado nos telhados. E eu vos digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Então, como aprendemos ontem ali, como o Senhor colocou no meu coração isso agora, vamos repassar aos irmãos. A hipocrisia. O que é a hipocrisia? Você sabe fazer o certo, sabe obedecer, sabe o que é o correto, ainda assim você não faz. Por quê? E o exemplo que Jesus está dizendo é a hipocrisia dos fariseus. Você vive de uma maneira a agradar os homens, se preocupando com o que os homens vão fazer. O que vão pensar se eu tomar essa posição? O que vão falar de mim, minha família vai fazer se eu tomar a posição pela palavra? Fala uma coisa e vive outra. Você acaba então se tornando nisto, um hipócrita. Nós tivemos que tomar essa decisão nesse ano, de não viver em hipocrisia, enxergar a verdade, e aí por temer o que os outros iam pensar, poderíamos, como muitos têm vivido, uma hipocrisia. Sabe que estão vivendo errado, sabe que estão numa heresia, mas finge que está tudo bem. Para quê? Para agradar os homens, preocupados com o que a igreja vai fazer, os amigos, aquele grupo vai fazer. Então vamos analisar o que pode ocasionar a desobediência. As consequências da desobediência.
Porque antigamente, obediência era aos profetas. Os profetas davam as regras para o povo. E aí, lembrando Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus, antigamente, de muitas maneiras, tendo falado, vamos lá, para eu não errar. Eu vou ler na King James. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos. Então, neste tempo, nós temos a palavra do Senhor, o Filho, o Senhor Jesus Cristo, nos dando o ensinamento, o qual devemos obedecer, os ensinos de Jesus. Mas vamos voltar ao exemplo de Jonas para perceber as consequências da desobediência de Jonas. Então, primeiramente, a tempestade. Jonas capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou um grande vento ao mar, e fez-se uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então veja, a consequência dessa fuga de Jonas foi lutas, provas, problemas, dificuldades. E isso acontece também conosco, quando tentamos fugir da presença de Deus. Se fôssemos falar pedir aqui o testemunho de cada um tem a sua experiência de fugir um pouco, fugir da presença do Senhor, e aí paga um preço. Como ouvimos o pastor ensinando aqui algum tempo atrás, creio que um pouco mais de um mês, as consequências do pecado. O pecado ele gera consequência, a desobediência ele gera consequência, é opcional. Você tem a opção, o livre-arbítrio seu te dá o direito de fazer ou não fazer. Porém, a consequência vem. O médico ele pode atender ou não atender o paciente, mas se ele não atender, ele vai ter uma consequência com isso. Se nós obedecermos ou não, é a escolha nossa, mas a consequência ela virá. E é interessante que com Jonas, nesse momento de angústia, os amigos, aqueles amigos ali do barco, tiveram que jogar ele para o mar, deixar ele, abandonar ele no problema dele. A segunda consequência que podemos ver com esse exemplo de Jonas, conforme vai tendo essa hipocrisia, incredulidade, fingindo que está tudo bem, ignorando a palavra de Deus, então vem o sono espiritual, a cauterização da consciência. Percebemos isso já no versículo seguinte, em Jonas, capítulo 1, versículo 5. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para o aliviarem. Mas o que Jonas fez? As crianças aí sabem? Crianças, lembram a história de Jonas? O que Jonas fez quando estava aquela agitação no mar, enquanto os marinheiros tudo desesperado? Ele dormia. Ele fez o quê, Clara? Dormia. Parabéns. Olha, as crianças estão atentas. Enquanto todos estavam preocupados, Jonas foi tirar um cochilo. Tô nem aí. Não vou perder noite de sono com isso. Não estava preocupado. Foi dormir com a consciência cauterizada. Ele sabia que o problema estava ali. Ele sabia qual era o problema. E ainda assim preferiu ignorar. Preferiu dormir. Está tudo bem. Fingindo que está tudo bem quando não está. E aí, deixa marcado aí ainda em Jonas, mas vamos lá em Timóteo. Primeira carta de Timóteo. A Timóteo, perdão. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2 melhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios,
falando mentiras em hipocrisia. Está assim aqui na King James, como está aí na João Ferreira de Almeida, quem tem? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, ou falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Já aprendemos isso, não vamos entrar em detalhes, mas é o quê? Cauterizado, ele não sente mais, não se preocupa mais com aquele erro. Finge que está tudo bem. Então, assim estava Jonas. Mas, mesmo depois dele saber que estava desobedecendo a ordem de Deus, ele teve consciência, se arrependeu, então falou, eu tenho que fazer algo, o problema sou eu. E aí o que o arrependimento gera? E agora, né? Então, vamos voltar a essas lições do livro de Jonas. Depois que Jonas viu que errou, ele pediu para o quê? O que ele pediu agora para as crianças? Que jogassem ele no mar. Olha só, a mamãe tá de parabéns, hein? A Clara tá sabendo todas as respostas. Ele pediu para que jogassem ele no mar, para que o mar acalmasse. E aí, isso aliviou o problema dos homens do barco, acalmou o mar, mas mesmo ele sendo lançado no mar, agora não vai ser para Clara. A Clara não responde essa. Vamos deixar as outras crianças. Depois que ele foi lançado no mar, Deus ainda assim deu um caminho de escape, uma salvação para Jonas. Sem ser a Clara, que ela já sabe a resposta. Qual foi o caminho para a salvação de Jonas que Deus proporcionou lá no mar? Crianças? Olha lá, João e a Sabrina. Quem tem certeza? João? Isso, os dois acertaram. Um grande peixe engoliu Jonas. Mas o que parecia ser uma derrota, quem sabe se aqueles homens vissem aquilo lá, o peixe comeu o homem. Mas para o Jonas foi o meio de escape. Então qual foi a solução para o problema de Jonas? O que ele fez para escapar daquele problema? Para solucionar aquele delito que ele já tinha tido? O que ele fez para se libertar lá na barriga do peixe, daquele grande peixe? Pode responder, quem sabe. O que ele fez? Ele orou. Parabéns, merece uma estrelinha depois do culto. Parabéns. Ele orou. A solução, então, de Jonas foi a oração. Primeiramente a oração e depois a obediência. Ele orou lá na barriga daquele grande peixe. Vê lá em Jonas capítulo 2, verso 1. E Jonas orou ao Senhor, seu Deus, no ventre do peixe. Já que as crianças estão participando, quantos dias ele esteve no ventre daquele grande peixe? Quantos dias? Quem? 3 dias? Isso, muito bem, a Beatriz respondeu lá atrás. 3 dias, ele ficou 3 dias e 3 noites. As crianças estão aprendendo bem, né? Em casa, os pais estão ensinando, eles prestam atenção na pregação da palavra. E logo vão voltar aí a ter as escolinhas para aprenderem mais e mais ainda. Então, ele orou. A primeira atitude que ele teve que fazer foi orar. Orar ao Senhor. Então ele fez a oração, capítulo 2, verso 1, e aí ele fez a obediência. E já sabemos que Deus ele quer obediência muito mais do que sacrifícios. Muito mais ele quer a obediência. Vamos ler para fixarmos, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. É bem conhecido, mas vamos praticando essas leituras para memorizar, gravar bem isso.
E as crianças também aprendem com isso, não é verdade? Deus quer mais obediência do que sacrifício. Samuel falando com o rei Saul: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se é melhor do que a gordura de carneiros. Por quê que o profeta Samuel falou isso para Saul? As crianças lembram? Não lembram, né? Porque Deus tinha dado uma ordem para Saul e o exército de Israel destruir aquele povo, destruir tudo. E ele fez isso, mas poupou o rei, poupou algumas coisas e trouxe a carne e os animais para fazer, em outras palavras, um churrasco ali, né? Deus morreu para nos salvar e para não ter mais nenhum sacrifício. Olha! Para os irmãos da internet, ela disse: Deus morreu no Calvário para nos salvar e para não ter mais nenhum sacrifício. Oh, glória a Deus! Aleluia! Jesus é o Cordeiro de Deus. Amém! Ele é o Cordeiro de Deus. Ele fez o sacrifício. Emociona a gente, né? Oh, glória a Deus! Aleluia! Até uma criança compreende isso. E quantos religiosos não conseguem entender isso? Cegos não conseguem entender que o sacrifício no Calvário foi suficiente por nossos pecados. Ele pagou o preço por nossos pecados. Porque quando tem arrependimento, há perdão. Paga-se o preço, sim. A consequência do pecado vem. Mas se há arrependimento, há perdão. Há remissão de pecados. Existe sangue para remir os pecados. Graças a Deus por isso. Então qual foi o resultado dessa obediência? Jonas foi então a Nínive. Ele foi até Nínive pregar. E nós vamos ler o que aconteceu. Nínive, lá em Nínive, no livro de Jonas, capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3 inteiro para entendermos e fixarmos bem. Quando aquele peixe vomitou então Jonas ali, e aí ele podia voltar e pregar, ele voltou lá e foi pregar em Nínive. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande de 3 dias de jornada. E Jonas começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será derrubada. Ele estava como torcendo. Os irmãos da internet vão nos perdoando. Teve uma queda na luz. Caiu a internet. Então ele seguiu. Jonas se levantou e foi a Nínive e começou a pregar. Parece que ele estava torcendo pela destruição de Nínive. Mais 40 dias e Nínive será derrubada. Mas as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e levantou-se e sentou-se sobre a cinza. E fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe des alimento, nem bebam água. Ele propôs um jejum.
O rei mesmo propôs esse jejum para que todos se arrependessem. Você vê um rei, ele se vestiu de saco, de pano de saco, e se cobriu de cinza para mostrar, foi ao pó, mostrando que ele, sendo rei, se colocando como não sendo nada, para assim buscar, quem sabe, o perdão de Deus. Versículo 8 do capítulo 3. Mas os homens e animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se cada um do seu caminho mau. Sim, convertam-se cada um do seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. Ainda o rei dizendo: quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. Aleluia! O arrependimento trouxe perdão. Quando nos arrependemos de coração, a nossa alma, nós alcançamos misericórdia, alcançamos perdão. E isso é uma grande lição que podemos aprender com esse livro de Jonas. Mas ainda há algo mais que nos faz pensar, lembrar da parábola, até mesmo da figueira, da oliveira, como o pastor citou, que para o povo gentil o galho foi arrancado da oliveira original. Então nós fomos enxertados. Mas isso não nos dá direito de nos acharmos melhor que os outros, porque nós fomos enxertados. Então ali nós somos os bons. Não. Se o original foi arrancado para nós sermos enxertados, que dirá nós possamos ser arrancados também, se não obedecermos a Deus. Então, como trazendo isso para o nosso dia, como aprendemos, não é nós ficarmos achando que nós somos os melhores, como era o sistema em que estávamos, achando que é a super raça, os melhores dos melhores. Não, nós não somos nada. Se não é misericórdia de Deus, se não for a graça de Deus, o que será de nós? Então nós não podemos jamais desejar o mal para os nossos irmãos que ainda não enxergaram. Porque imagine se alguém tivesse orado, que viu essas verdades que hoje enxergamos, falar desse povo não vê, Senhor condena eles, e Deus tivesse ouvido, não tivesse tido misericórdia de nós, e dado oportunidade também para nós enxergarmos a palavra, o que seria de nós? E aí você vai ver que Jonas, no capítulo 4 inteiro, ele se desagrada com Deus, porque Deus poupou aquela cidade. E veja que lição na simplicidade que Deus vai dar, Deus vai fazer, e as crianças prestem bem atenção para vocês aprenderem essa lição, a lição que Deus dá em Jonas, quando ele reclama que Deus poupou a cidade. Então, no capítulo 3, finalizou, Deus poupou a cidade. O capítulo 4 começa assim: mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou enfurecido. Ele ficou com raiva porque Deus poupou a cidade. E ele falou que ia ser destruída. Estava torcendo por isso. Então ele orou ao Senhor e disse: peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala quando ainda estava na minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Por isso agora, ó Senhor, eu te imploro, tira-me a vida, pois é melhor para mim, pois é melhor para mim morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem em ficar irado? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lado leste da cidade. Ali fez para si uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Então Jonas ficou bravo, reclamou com Deus e saiu e fez uma tendinha lá fora da cidade para ficar olhando a cidade. Vamos ver o que vai acontecer. E então o Senhor Deus preparou
algo para Jonas. O que foi? Uma árvore, só que ele ficou porque ela quebrou. Aí Jesus disse, ela cresceu numa noite, ela morreu numa noite. Olha, parabéns! Não precisa nem ler mais, tá vendo? Ela sabe decor, me fez lembrar eu, quando era da sua idade, mais ou menos, né? Quantos anos? 9? 8, então você ganhou de mim. Eu tinha 9, lembra? O pai lembra daquilo? A história de Jonas, eu também, bem dizer, decorei o livro. Os pastores faziam as perguntas, só dava o Fernando lá levantando o braço. Lembra disso, irmão Lucas? Você estava lá, né? Não lembrou nenhuma. Eu sei, porque eu tenho gravado isso. Não lembrou nenhuma, não acertou nenhuma. Alguns acertaram porque a professora ali era boazinha ainda e passava a colinha. Mas eu não, eu fui na raça. Modesto. Não, esse eu lembro bem. Mas vamos então detalhar essa história para as demais crianças. Ele fez então uma tenda lá e ficou ali para olhar a cidade. Então o Senhor Deus preparou uma aboboreira, um pé de abóbora, e a fez nascer por cima de Jonas. Olha que Deus bondoso, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Aquele pé de abóbora fez sombra sobre Jonas. Deus fez nascer aquele pé só para fazer a sombra sobre Jonas. Então é o que a Clarinha disse. O que aconteceu? Deus preparou um verme quando a manhã subiu no dia seguinte, o qual feriu a aboboreira e ela secou. Então ela nasceu, fez sombra sobre Jonas, mas no outro dia veio um verme, comeu o pé de abóbora e secou. E aconteceu que quando o sol apareceu, o sol estava forte, Deus preparou um vento forte do leste. Então o vento veio, imagine, bateu naquelas folhas secas, descobriu tudo. O sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou. Imagina o sol forte. E já tinha desejado a morte porque Nínive não tinha sido destruída. Aí, agora veio a aboboreira, morreu, acabou a sombra dele. Ele desejou com a sua alma morrer, dizendo, é melhor para mim morrer do que viver. Jonas reclamou, hein? E Deus disse a Jonas, olha a lição agora, crianças, olha que lição que Deus vai dar, a sabedoria de Deus, para dar uma lição com o pé de abóbora. Fazes bem em ficar irado por causa da aboboreira? Jonas respondeu, faço bem em ficar irado até a morte. O sujeito bravo. E disse o Senhor, tu tivesses pena da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizeste crescer, que nasceu numa noite e numa noite pereceu. Jonas plantou aquele pé de abóbora? Não. Ele não carpiu, ele não adubou, ele não regou, ele não fez nada com o pé de abóbora. O pé de abóbora nasceu por conta. E ainda assim ele teve pena do pé de abóbora. E disse o Senhor, tu não trabalhaste, nem a fizesse crescer, que nasceu numa noite e numa noite morreu. Você teve pena dela. E não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Isso acabou o assunto. Que lição? Que lição? Diga. Deus perdoou Nínive e todas as pessoas de lá. Exatamente, Deus poupou essas 120.000 pessoas. Então essa é a lição que Deus deu a Jonas. Se você ficou com pena de um pé de abóbora que você não fez nada, como que eu não posso ter misericórdia, não ter pena desse povo, que eu fiz tanto por eles? Eu criei esse mundo, eu criei essas pessoas, os animais, tudo. Não posso ter misericórdia? Então como que nós vamos desejar o mal para alguém? Pensar, esse povo não está obediente, Deus pese a mão, Deus faça alguma coisa. No tempo certo. Não é você que define o tempo de Deus. Porque se fosse pela vontade dos olhos dos homens, então Deus teria que ter punido nós também, porque nós andamos desobedientes, nós somos pecadores. Mas Deus tem misericórdia para nós. Ele é tardio em irar-se.
compassivo, misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade e que se arrepende do mal. Ele é misericordioso para nós, tem piedade de nós, se nós obedecermos a Ele. Se nós, mesmo quando ainda assim acabarmos caindo, fraquejando, nós nos arrependemos, buscamos em oração, clamamos a Ele. Podemos sim pagar o preço pelo nosso delito, pelo nosso pecado. Mas naquela tempestade, os músicos estejam preparados. Mas mesmo na tempestade, pode vir a tempestade, mas Ele vai vir com a solução. Vai solucionar o nosso problema. Vai entrar em nosso favor, porque nós obedecemos a Ele, a igreja toda. Nós obedecemos a Ele, então Ele tem misericórdia de nós. Livra-nos da tempestade, livra-nos das aflições, se nós tão somente confiarmos nele e obedecermos a sua palavra. Nós vamos cantar um hino. O vento balançou meu barco em alto mar. Jesus de Nazaré, se o medo me
Deus, quando vier o mal, quando o medo te cercar, Ele estará ali para te ajudar, te guardar, te proteger de todo mal. Os irmãos aí pela internet, perdoem aí as quedas na transmissão. Tivemos várias quedas de luz, passamos uma tempestade aqui em Curitiba, mas foi gravado e aí depois nós colocamos na íntegra. Depois nós postamos ali na íntegra. Nós vamos a este hino, Vai Me Ajudar, cantado pelo grupo aqui de Curitiba, os irmãos aqui do bairro Caximba, em Curitiba. Vai Me Ajudar.
aleluia. Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Adriano. Graças a Deus. Deus é bom demais. Não é você quem define o tempo de Deus. Não é você quem define o tempo de Deus. Maravilhoso, muito boas palavras aí do irmão Fernando, de incentivo à obediência, de incentivo ao arrependimento. Como disse, tivemos um problema aí com a energia, né? Agora parou, estava chovendo bastante aqui. O povo de São Paulo espera que nós estamos mandando a chuva para vocês, né? Passa aqui primeiro, aí daqui a pouquinho está chegando aí. Muito forte a chuva, derrubou a energia aqui algumas vezes, está oscilando, né? Ainda está fraca. E por conta disso a internet cai. Mas nós gravamos o culto todo, estaremos disponibilizando até amanhã, se Deus permitir. Se quer assistir o culto inteiro, a mensagem toda sem corte, fique tranquilo, amanhã estará disponível no canal. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanharam aí pela internet, todas as regiões, todos que atendemos. O nosso abraço fraternal aos irmãos ali na Costa Rica, mais uma vez, e todas as congregações, irmãos que congregam conosco. Vamos ficar em pé? Amanhã às 7 horas da manhã, nosso devocional. Só um pouquinho lá, irmão. Nosso devocional. Muito aqui para misturar. Devocional diário, 7 horas da manhã, de segunda a sábado aí no canal. Você é convidado a participar conosco. Amado Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos tem ajudado. Como é bom podermos estar na Tua presença, receber a Tua palavra, extrair dela o alimento para as nossas almas. Abençoe a cada um que está pela conexão, irmãos em todo o país, que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um deles. E agora despede-nos em paz, guardados em Tuas santas mãos, enquanto vamos aos nossos lares. Possa o Senhor nos guiar nesta semana de trabalho, de afazeres. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã no devocional, mais uma vez. Deus nos abençoe.